Ok. Bem, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de sinais e sistemas. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente viu na última aula, que era o produto de convolução, que a gente fez a introdução com a soma de convolução, né? A convolução para sinais discretos. Hoje a gente vai extrapolar isso para a convolução em sinais analógicos, ou seja, hoje o nosso objeto de estudo vai ser a integral de convolução. Como vocês já devem esperar, pelo que estava na definição da integral, ela é um pouquinho mais difícil de ser analisada. Por isso que essa aula vai ser desenvolvida em cima de exemplos. Então, a parte mais contextual e conceitual ficou para a aula passada. Hoje a gente vai ver uma aplicação, né, com integrais de convolução a partir de alguns exemplos. O material que eu disponibilizei, pessoal, tem todos os exemplos lá, só que realmente a forma melhor de fazer essa abordagem é utilizando o Live Script, né, com o vídeo, porque daí a gente tem os mecanismos para permitir a correta visualização, né, da interpretação de uma integral de convolução, porque os materiais estáticos que eu disponibilizei como o material em HTML ou PDF, ele não mostra as animações da integral de convolução, então ele realmente não ajuda muito nesse entendimento, né? Essa é uma aula que vai depender muito aqui dessa gravação e também do material que está disponibilizado dentro do MATLAB. Pessoal, um último recado, né? Eu já lancei, né, o primeiro quadro de notas para vocês lá no Moodle, referente à avaliação continuada que venceu na última quinta-feira. Tinha ainda pelo menos um aluno que não havia se inscrito no curso no Moodle. Eu fiz a inscrição manual, então está todo mundo inscrito lá no Moodle, todo mundo já consegue acompanhar as suas notas. Qualquer problema, pessoal, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo de forma rápida. Funciona como qualquer outra avaliação. Vocês têm 5 dias úteis para fazer qualquer pedido, inclusive um eventual pedido de revisão. Para mim, não tem problema nenhum. Só realmente lembrando vocês que existe essa observância dos prazos. Então, as notas foram divulgadas na sexta-feira, né? 5 dias úteis, vocês têm até essa sexta-feira para manifestar qualquer dúvida. Depois disso, quer dizer que eu não vou corrigir? Não. Né? Depois disso, se questionar e eu verificar que teve uma falha, eu corrijo sem problemas. Só que se a gente não entrar num acordo ou se não tiver um convencimento da minha parte, vocês não têm mais o remédio da revisão da nota, que é um direito assegurado para vocês, só que dentro de um certo prazo. Então, pessoal, vou pedir para que todo mundo, né, depois da aula, não exatamente agora, mas dê uma olhada lá no Moodle, ver se a nota que foi atribuída está correta, dentro do que você esperava, dentro do feedback que você próprio teve, porque a integração do MATLAB Grader com o Moodle ainda não está pronta. Então, eu basicamente tive que passar essas notas à mão, né, de um ambiente para o outro. E quando a gente faz essa transcrição à mão, a gente está sempre sujeito a cometer algum engano. Mas fiquem atentos a isso. Vamos começar, então, a aula de hoje. Só esperar aqui a apresentação da minha tela sair. Isso. Tá ok, pessoal. Então, material da aula 7, vocês vão perceber, pessoal, que para conveniência de vocês, eu renomeei os materiais da pasta, todos eles têm um número no final agora. Não podia ser um número no início, porque o MATLAB tem problemas para reconhecer nomes de script que funcionam, que tem essa denominação. Então, eu coloquei um número no final, só para ficar bem clara a sequência das aulas aí, dentro desse material disponibilizado. Integral de convolução. Nós já tínhamos visto antes, né, a definição dela, quando a gente estudou a base da teoria de sistemas lineares invariantes no tempo. Né? Então, a integral de convolução pode ser dada pela integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, vezes h de t menos tal,
integração em tal. Ou, como ela é comutativa, também pode ser integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal vezes x de t menos tal de tal. Então, pessoal, percebam que a gente tem algumas dificuldades aparentes aí no cômputo dessa integral de convolução. A primeira delas, as integrações, de uma forma geral, são impróprias, né? Tem os limites infinitos. Isso já é um ponto que dificulta. E vocês vão lembrar lá do cálculo que a gente precisa, às vezes, calcular em cima de um limite. Segunda coisa, é o produto de duas funções, x de tal e h de t menos tal. Ou h de tal, desculpem, vezes x de t menos tal. Ou seja, exceto nos casos mais simples, a gente já tem uma expectativa de que essa convolução vai ser uma convolução por partes. Só que não se preocupem, pessoal, porque na prática, na verdade, fica um pouquinho pior que isso, né? A solução da integral está longe de ser o maior problema que a gente tem na obtenção da saída de uma integral de convolução. O problema está realmente com os limites, né? Onde essa integral vai ser calculada. Isso fica bem claro de ser explicado com um exemplo. Então vamos começar com um exemplo bastante simples, que é o exemplo 1 do material. Aqui, pessoal, a gente vai fazer a convolução de duas funções que são idênticas, dois pulsos retangulares. X de t igual a u de t menos u de t menos 1. Nós vimos lá na primeira aula, inclusive foi um objeto da nossa última avaliação, essa composição de dois degraus unitários para fazer um pulso retangular. E a minha resposta impulsiva vai ser igual, mesma função, também um pulso retangular. Como as duas funções aqui, x de t e h de t, são iguais, tanto faz qual é o formato da convolução que eu vou pegar. Um vai ser tão simples de representar quanto o outro. Lembrando, os resultados eles sempre são iguais, mas algumas representações são mais simples de trabalhar, isso vai ficar mais claro na sequência. Então, vou usar aqui, como tanto faz, vou usar a primeira. Então, o meu primeiro sinal, eu simplesmente vou tomar ele como x de tal. Ou seja, vou precisar fazer uma substituição de variáveis, né? Então, o x de tal vai ser o u de tal menos u de tal menos 1. Ou seja, eu só troquei t por tal para obter o x. Simples substituição de variáveis. Então, aqui eu defino as minhas variáveis. Uma variável real tal. Aqui eu determino o limite, onde eu vou plotar os gráficos. Limpo a figura. Ploto a função simbólica aqui. E o resto é perfumaria do gráfico. Então, aqui a gente percebe que eu gerei um pulso retangular, x de tal. Aqui o vetor x em tal, em segundos. É um pulso retangular que começa em 0 e acaba em 1, né, como é dado pela definição. A mesma coisa, pessoal, eu vou fazer para o h de tal, só que eu não tenho h de tal na integral de convolução. Eu tenho h de t menos tal. Então vamos por partes aí, né? O h de menos tal, na verdade, ele é só a versão refletida de h de tal. Então, h de tal ele é exatamente igual ao x de tal que eu calculei aqui. Só que eu vou substituir tal por menos tal, para obter a versão refletida dele. Ou seja, ele foi refletido em relação à origem. Substituir tal por menos tal. E a hora que eu ploto esse h de menos tal, percebam que ele também é um pulso retangular, só que agora ele inicia em menos 1 e termina em 0. Ou seja, ele só foi refletido em cima do valor 0, porque um começava em 0 e terminava em 1, o outro começa em menos 1 e termina em 0. Só fiz essa reflexão no tempo em cima da variável tal. E aí, pessoal, obviamente, não é só h de menos tal que eu tenho, é h de t menos tal. Então, é a versão refletida
e deslocada. Esse deslocamento, h de t menos tal, ele vai depender do tempo t que eu estou observando. Então aqui, pessoal, eu estabeleci um passo, lembrando, né, na prática de um sinal analógico, esse passo é infinitesimal. Eu estou trabalhando com uma integração. Mas aqui eu estou num computador digital. Então eu escolhi um passo arbitrariamente pequeno aí, 0,1. Defini aqui um vetor para os valores de tempo que eu vou utilizar dentro do limite que está sendo plotado. E basicamente o que eu fiz aqui, pessoal, aqui a gente está com um problema, é um erro do, do Live Script, mas por alguma razão ele conserva a última saída mesmo quando eu mando ele apagar ela. Então, o certo aqui é só esse último, onde ele já fica com os controles, né, do vídeo que ele gera nesse plot recursivo. Então, pessoal, reparem aqui que a gente tem uma animação desse h de t menos tal, conforme t varia. Ou seja, para diferentes valores de t, eu tenho pulso retangular trafegando. Posso começar de novo. Então essa é a ideia de uma função estar deslizando sobre a outra. Esse h de t menos tal é um pulso retangular. Ele tem duração de 1 segundo, ele tem amplitude de 1 segundo. A questão é, a posição dele varia com t, ou seja, para diferentes valores de t, eu tenho esse impulso em diferentes lugares, ou seja, eu vou ter diferentes resultados daquela integração. Porque como nós vamos ver aqui embaixo na sequência, né, o integrando é x de tal vezes h de t menos tal. E esse produto aqui, pessoal, ele vai variar com t. Observando aqui o resultado, ó, aqui em cima eu tenho um gráfico com duas curvas. Eu tenho o x de tal, que vai permanecer imóvel, é a figura, é a curva em azul, é só um pulso retangular. E eu tenho o h de t menos tal. Esse h de t menos tal, de novo, ele varia com t. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho o produto. Eu tenho x de tal, h de t menos tal. Então, a hora que eu inicio aqui a reprodução, a gente observa, né, que conforme o gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho a escala aqui para as coisas caberem melhor na tela, isso. Ó, conforme eu vou andando aqui o gráfico, ó, aqui eu tenho um t pequeno bastante, t vai ser aqui onde o gráfico termina, de forma que eu não tenho, ele é menor do que zero. Então, não existe sobreposição das figuras, ou seja, o x de tal ou o h de t menos tal, pelo menos um dos dois é zero sempre. Aí quando os dois são zero sempre, 0 vezes 0 dá zero. Ou 0 vezes qualquer outra coisa dá zero. E é o que acontece, eu tenho uma integral de zero. Então, aqui embaixo eu tenho o produto, aqui em cima eu tenho as funções separadas. O que acontece conforme o tempo avança? A hora que o meu tempo chega em zero, agora as duas funções, a partir de zero, têm um intervalo onde as duas são diferentes de zero. Na verdade, as duas valem 1. E aí o que acontece? O produto x de tal vezes h de t menos tal vale 1 também. Então, nesse intervalo aqui, agora eu tenho uma função para integrar. Então, esse cara aqui é o que eu vou estar integrando de menos infinito a mais infinito. Só que aí que tá, eu tenho uma função que vale 1 de 0 até t, né, que aqui eu estou deslocando para a direita conforme t aumenta. Então, tem uma função que vale 1 de 0 até t para integrar de menos infinito até mais infinito. Você não precisa integrar nesses limites. A parte onde ela é zero, a integral vale zero. Então a gente vai integrar só nos limites onde ela é diferente de zero. Então aqui a gente percebe que uma parte da resposta vai ser integral de zero
até t, enquanto as funções estão uma entrando em sobreposição com a outra. Então, eu vou tendo a integral até que eu tenho uma sobreposição completa aqui, porque os dois caras são iguais. E aqui eu vou ter que o resultado é integral, vai ser a área embaixo dessa curva aqui. O resultado da convolução é sempre a área embaixo da curva em preto, porque é a integral dela. Então, conforme a sobreposição vai aumentando e o t vai sendo deslocado para a direita, eu chego num máximo. Opa. O problema é que conforme t continua aumentando, agora o h de t menos tal deslocado ele começa a sair de cima do x de tal, ou seja, a região onde os dois são diferentes de zero e o produto dá 1, começa a ficar menor. Essa última fronteira aqui, se aqui é onde começa o pulso em vermelho é t, aqui atrás, onde ele termina, é t menos 1, que ele tem a mesma duração de 1 segundo. Então, aqui o que a gente percebe, eu tenho que os limites de integração vão ser de t menos 1 até 1. E conforme o tempo avança, esses limites de integração vão ser um intervalo cada vez menor, a integral vai ser um resultado cada vez menor, até que eu não tenho mais uma área comum entre eles. Nesse ponto aqui, a integral de convolução volta a ser zero. Então aqui, pessoal, através dessa animação, a gente consegue ver claramente qual é o comportamento, de uma forma bastante simples, da integral de convolução. Eu tenho uma função que eu vou só substituir t por tal, no caso aqui foi x, e aí a outra função eu vou refletir e deslocar. Só que, de novo, esse deslocamento não é um único deslocamento, é para qualquer deslocamento t. E aí o que a gente observa é que para diferentes faixas do tempo t, eu tenho diferentes resultados. Sempre que o valor do integrando mudar, eu tenho que calcular um novo caso da integral de convolução. Ou sempre que os limites mudarem. Por enquanto, nessa faixa aqui, os limites são de 0 até t. E aqui eu tenho uma situação onde ele vai de 0 a t, t valendo 1. Só que, conforme eu avanço, agora eu troquei os limites. Agora os limites são de t menos 1 até 1. Então, sempre que eu trocar ou o integrando ou os limites de integração, eu preciso recalcular a minha integral de convolução. Mas, fundamentalmente, ela vai ser a área embaixo da curva do produto das duas funções. O problema é que essa curva, ela costuma variar com o deslocamento. Para diferentes deslocamentos, eu tenho que esse produto é diferente. E a área, obviamente, vai ser diferente. Com essas observações acima, pessoal, eu consigo fazer o seguinte tratamento analítico. Enquanto o tempo for menor que zero, eu tenho aqui que essa curva em vermelho está à direita, desculpa, à esquerda, da em azul. Ainda não tem sobreposição. Isso é para um tempo menor do que zero. Então, nesse caso aqui, a integral de 0 dá 0, eu nem preciso indicar a integral. Então, a saída da convolução é 0 para um t menor que 0. Enquanto t for maior que 0, mas ainda menor do que 1, a minha integração vai ser de 1, ou seja, uma integração só em detal, nos limites de 0 até t. Aqui, enquanto t for menor do que 1, é isso que eu tenho, uma integração de 0 a t do produto aqui embaixo. Quando t for maior ou igual a 1 e menor do que 2, agora o que eu tenho é um limite de integração que vai de t menos 1 até 1 só. Então ele pode começar aqui e vai seguindo,
diminuindo enquanto t for menor do que 2. Ó. Reparem aqui em cima, onde está começando o degrau 2. Conforme eu vou mais à direita, quando t é maior do que 2, agora eu já não tenho mais sobreposição nenhuma. Né? Tem a sobreposição num ponto aqui em 1, mas a integral em cima de um único ponto é 0. E é o que acontece. Para um t maior ou igual a 2, a minha função volta a valer 0. Então, resolvendo essas integrações que eu indiquei aqui, né, para os 4 casos da resposta, a gente tem então que a resposta é 0 se t é menor que 0. A resposta é t se t for maior ou igual a 0 e menor do que 1. A resposta é menos t mais 2 se o tempo for maior ou igual a 1 e menor do que 2. E por fim, a resposta é 0 se t for maior ou igual a 0. Aqui embaixo, pessoal, eu usei o toolbox simbólico para calcular a convolução. Né? Gerei uma função x e gerei a função h de t menos tal. E aqui está a integral de convolução sendo calculada. Então reparem que para alguns casos o toolbox simbólico ele consegue fazer a integral de convolução para a gente, sem eu ter que fazer nenhum esforço adicional. E aqui eu plotei a convolução dos 2 pulsos retangulares de mesmo tamanho, resultou em um triângulo, um pulso triangular. Aqui onde ela vale 0, para t à esquerda de 0. Aqui, para t entre 0 e 1, ela vale t, uma rampa crescente com inclinação unitária. Para aqui, entre t entre 1 e 2, ele vale menos t mais 2, né, que é uma rampa decrescente também com inclinação unitária. E para um t maior ou igual a 2, ele vale 0. Uma coisa que vocês podem ter notado, pessoal, é que essa distinção, por exemplo, aqui eu coloquei menor, eu sempre uso menor que e maior ou igual. Ou seja, sempre que eu vou falar que é maior ou igual. E menor é sempre só menor. Eu poderia ter feito menor, igual e maior. Não faz diferença, porque o resultado de uma convolução é sempre contínuo. Por exemplo, aqui em cima de uma fronteira, o valor não muda. Por exemplo, se eu considerasse que o resultado da convolução y de t fosse 0 para um tempo menor ou igual a 0, não faz diferença do que eu fiz aqui, porque quando t é igual a 0, eu tenho essa definição aqui embaixo. Y de t vale t, que vai dar 0 também, ou seja, esses pontos aqui tem que concordar para t igual a 0. Tem que ser o mesmo valor, essas duas primeiras linhas. A mesma coisa vale aqui embaixo entre essas duas para quando t for igual a 1. Eu poderia ter colocado aqui t menor ou igual a 1 e aqui t maior que 1. Mas eu fiz t menor que 1 e aqui t maior que 1 embaixo. Tanto faz, porque quando t é igual a 1, bem, y de t aqui, que é igual a t, vai ser 1. Estou no pico do sinal triangular. E aqui, com t igual a 1, é menos 1 mais 2, também dá 1, de novo. Os valores coincidem entre as duas definições, porque o resultado de uma convolução é sempre contínuo. E, por fim, aqui a última par, também a mesma coisa. Um t menor do que 2 ou maior ou igual a 2. Tanto faz. Com t igual a 2, se eu aplico aqui, menos 2 mais 2 dá 0. E embaixo, ele já é 0. Então, sempre existe essa concordância. Então, é bastante arbitrário como que você vai escolher os limites aqui, se vai ser maior ou igual ou se vai ser menor ou igual. O importante é só que eles valem a mesma coisa. Então, eu tenho um pulso triangular. Reparem, pessoal, que aqui a gente pode tirar algumas propriedades gerais da convolução já só observando esse resultado. Porque eu tenho a convolução de dois pulsos retangulares.
E os dois, pessoal, são pulsos que têm a duração, vai de 0 até 1. Então, os dois pulsos, duração de 0 a 1, duração de 1 segundo. E a hora que eu convoluir esses dois sinais com duração 1 segundo, o resultado foi um sinal com duração 2 segundos. Então, eu já tinha discutido isso com vocês no caso discreto e ele permanece verdadeiro no caso analógico. A convolução sempre resulta em um espalhamento no tempo, ou seja, eu sempre aumento a duração do sinal no tempo quando eu faço a convolução de dois sinais de suporte compacto, ou seja, sinais com duração finita. Então, isso, pessoal, é interessante vocês terem em mente, porque depois, quando a gente for ver a análise de Fourier em resposta em frequência, vocês já esperam que sempre existe um comportamento dual entre tempo e frequência. Se eu espalho um sinal no tempo, nós vamos ver depois que a gente acaba localizando ele na frequência, concentrando ele, de uma certa forma, na frequência. E esses dois efeitos estão sempre presentes. Então aqui eu tenho a convolução fazendo um espalhamento do meu sinal no tempo, que agora tem um formato diferente e uma duração que é a soma da duração dos dois sinais isolados. Mas depois a gente vai ver que na frequência eu tenho um outro resultado, né? Um resultado oposto de localização do sinal. Então percebam, pessoal, que é bastante simples, né, obter uma curva triangular através da simples convolução de dois pulsos retangulares. E aqui a gente percebe, né, ó, que eu tenho um integrando fácil, pessoal. Meu integrando ou é 0 ou ele é 1. Quando ele é 0, eu nem indiquei a integral, porque não tinha o que fazer ali. Integral de 0 é 0, para qualquer limite. Mas quando ele era 1, pessoal, a gente percebe aqui que a parte importante não era o integrando. Integral de d tal é tal. Né? É igual, tanto aqui nessa segunda linha, quanto nessa outra terceira linha aqui embaixo. O que muda o resultado entre a segunda e a terceira linha? Os limites de integração. Então a gente tem que estar sempre de olho, né, nessa sobreposição dos sinais que eu estou mostrando aqui nessa animação, para a gente fazer a correta averiguação desses limites de integração. Aqui de 0 até t e aqui de t menos 1 até 1 no gráfico. Eu não consigo colocar esses limites na figura aqui, essa variação de t, pessoal, não foi possível pôr, mas eles vêm da ideia aqui de quando eu pego o sinal refletido. Ó. O h de menos tal refletido, que é simplesmente h de menos tal, ele é um degrau que começa em menos 1 e termina em 0. A hora que eu faço h de t menos tal, que é o que eu tenho aqui, e aqui eu posso colocar o valor de t, aqui fica bem claro, ó, por exemplo, quando o tempo é 1 segundo, ele entra aqui em 1 segundo, termina em 0. Lembrando que ele vai deslocando da esquerda para a direita. Então, o valor que eu tenho aqui mais à esquerda é o t menos 1. E o valor que eu tenho aqui à direita, onde ele começa, né, a sobreposição, é o t. Então, aqui fica bem claro isso, porque não foi possível colocar nas outras figuras. É por isso que eu tenho essa outra figura aqui, com essa anotação no meio, para deixar claro aí onde que é o t e onde que é o t menos 1, no caso desse sinal. Então, aqui, pessoal, a gente fecha essa integral de convolução dando um impulso, dando um pulso triangular na saída com amplitude 1 e duração 2 segundos. Pessoal, esse é o exemplo mais simples que eu tenho de convolução. Ficou alguma dúvida aqui até esse momento, pessoal? É muito importante isso, que a gente deixe claro qualquer dúvida que possa ter ficado. Todo mundo conseguiu acompanhar?
Tem alguém online aí? Pessoal, Tranquilo, professor. não, beleza. Se não ficou claro, pessoal, não deixe de falar, porque esse aqui é o primeiro, o mais fácil. A partir daqui, a gente vai começar a dar corpo nas diferentes análises. Então, vamos passar para o próximo exemplo. Exemplo 2. Agora, pessoal, eu vou fazer uma convolução. Vou manter esse mesmo sinal que a gente viu agora, né, que é um pulso retangular. Também um pulso retangular que começa em 0 e termina em 1, como está aqui, mesmo do exemplo anterior. Só que agora a minha resposta impulsiva é um degrau unitário. Como a gente viu em aulas anteriores, pessoal, isso aqui representa um sistema integrador, né? Ou seja, um circuito que realiza a integral do sinal de entrada, que é um circuito muito fácil de construir, com um amplificador operacional, um resistor e um capacitor, eu consigo fazer um amplificador integrador, né? Eu vou ter um circuito que tem um funcionamento que é assim, exceto por uma constante, né, de multiplicação, a sua resposta impulsiva é, né, numa análise ideal, um degrau unitário, ou seja, eu vou fazer um sistema integrador aqui. Então, a convolução do pulso retangular, começando em 0, terminando em 1, com amplitude de 1 segundo, denominado aqui x de tal, e agora, o meu h de tal é um degrau unitário. Fazendo de novo já ele refletido aqui, o h de menos tal, eu tenho aqui o meu degrau unitário, que ele vem valendo 1 de menos infinito até zero. Aí zero agora ele vai cair para zero e vai se manter em zero até infinito. Obviamente que essa versão refletida ela também pode ser deslocada por t, onde eu vou estar deslocando a origem do degrau aqui, que vai ser onde ele acaba, basicamente, já que ele já foi refletido. Aqui mais uma vez tem esse problema do Live Script, que ele mantém o último figura, ó, e aqui a gente vai ver esse deslocamento do degrau. Então, conforme t varia, ó, eu vou fazendo os diferentes valores do degrau unitário. Então, ele vai avançando, né, para t igual a 1, por exemplo, o degrau vem e termina em 1. Então, o degrau foi refletido e deslocado para todos os valores de t aí que eu vou avaliar. Assim como no caso anterior, pessoal, o importante é o valor do integrando. O integrando, para nós aqui também vai ser x de tal vezes h de t menos tal. Então aqui, mais uma vez, eu fiz a figura com os dois. Então tem o meu x de tal, mais uma vez é um pulso retangular, e o meu h de t menos tal, que é o degrau unitário refletido e deslocado. Então, aqui, pessoal, a gente observa aquela mesma dinâmica. Para quando o t é menor do que zero, eu tenho que uma das duas funções é sempre zero, pelo menos uma delas, ou seja, o produto x de tal, h de t menos tal dá zero, e integral de zero é zero. Conforme t aumenta, né, a origem do degrau se desloca para a direita, eu começo a ter uma sobreposição das duas funções, a parte não nula delas. E aí, nessa região aqui de 0 até t,
o produto delas dá 1. Ou seja, eu tenho aqui a integral de 1, de 0 a t, de tal. Conforme eu vou deslocando mais à direita, eu vou aumentando esse alcance. Só que reparem que agora a outra função que eu estou refletindo e deslocando, ela é um degrau, ou seja, ela vai ter duração infinita. Ela não acaba. Então, chega um momento onde t é igual a 1, onde a sobreposição é completa, né? Eu tenho aqui que a duração do meu sinal x de tal vai ter sempre um pedaço não nulo do impulso refletido e deslocado multiplicando ele. Ou seja, chego aqui numa situação onde, se o tempo for maior que 1, eu vou ter que o produto das duas funções vai ser sempre esse pulso retangular aqui de 0 a 1 com amplitude 1. Ou seja, multiplicando x e h ponto a ponto, eu sempre tenho esse cara aqui. E aí o valor da integral não muda mais. Então a gente percebe aqui que eu tenho um caso um pouquinho diferente do anterior. Porque eu tenho aqui, venho de 0, aí aqui eu começo a ter valores não nulos da integração, uma integração de 1, de 0 a t, que a gente já viu que vai dar t, no caso anterior. E depois disso, pessoal, com t maior do que 1, eu tenho sempre a integração de 1 de 0 a 1. E esse cara vai dar 1. É bem fácil de representar aqui. Então, as integrações é 0, se t for menor que 0. A integral de 0 a t de tal, se t for maior que 0 e menor que 1. E a integral de 0 a 1 de tal, se t for maior que 1. Resolvendo essas integrais, eu tenho o que a gente chama de um acionamento em rampa saturada, porque a função vale 0, se t é menor que 0. Entre 0 e 1, eu tenho um acionamento em rampa, tenho a função t, só que a partir de um tempo 1, ele satura no patamar, como mostra aqui a curva de saída. Então eu tenho um acionamento em rampa, mas a rampa não cresce indefinidamente, ela satura num valor. Por isso o nome acionamento em rampa saturada. Essa curva aqui, pessoal, é uma curva comum para acionamento de máquinas elétricas de pequeno até médio porte. É muito comum a gente usar um dispositivo chamado soft start para fazer um acionamento em rampa. Então, é uma curva que vocês vão ver na prática em algumas situações no restante do curso. E é o resultado de uma convolução, né? E vocês vão eventualmente fazer convoluções com ela. Mas aí, no caso, vocês não vão fazer isso no domínio do tempo. Vão fazer no domínio transformado, que é mais simples de analisar. Mas o funcionamento é esse que a gente está apresentando aqui. Percebam mais uma vez, pessoal, que tanto faz se eu faço t menor ou igual a 0 e aqui t maior ou igual a 0, né? Os valores são contínuos, né? O resultado da convolução é sempre contínuo, mesmo quando as funções não são. Reparem que aqui eu tenho duas funções que não são contínuas. O pulso retangular não é contínuo, né? E o próprio degrau unitário também não é contínuo. Então, a convolução de funções descontínuas mantém a continuidade no resultado. Aqui eu tenho uma função contínua. A derivada dela não é contínua. Ela tem esses bicos aqui, onde a derivada é infinita. Mas desculpa, infinita não, ela é indefinida. Ela tem uma derivada no limite pela esquerda e uma outra no limite pela direita. Ela é indefinida, falei infinita. Mas a função em si, ela é contínua. Então aqui eu tenho o resultado do integral de convolução de um pulso retangular com um degrau unitário. E o resultado é um acionamento em rampa saturado. Bem, pessoal, agora que a gente já viu o pulso retangular, tanto a convolução dele tanto com outro pulso ou com um degrau de duração infinita, e aí fica bastante claro, a gente já resolveu bem essa questão
de limites, né, como eles funcionam, mas os nossos integrandos permanecem razoavelmente simples. No exemplo 3, pessoal, nós vamos dar um ganho aí, porque eu ainda vou usar o pulso retangular como um dos meus sinais, de novo, por simplicidade, pessoal, um sinal simples de tratar. Só que eu vou usar como outro sinal a ser convoluído o pulso triangular que a gente calculou lá no exemplo 1. Então agora, o meu sinal de entrada, x de tal, é aquele pulso triangular que a gente calculou lá atrás. Tem amplitude 1 e duração 2 segundos. E aí, o meu sistema ainda vai ser, né, o meu h de menos tal, vai ser um pulso retangular, né, que aqui refletido já ele começa em menos 1 e termina em 0. E a hora que eu for deslocar ele, aqui, mais uma vez, aquele mesmo defeito, eu tenho o pulso retangular, né, começando em t-1 e terminando em t, aqui para todos os valores de t, que eu posso variar aqui dentro da escala do gráfico que eu estou representando. Então, ainda estou mantendo agora o meu pulso como uma função deslizante e estou usando o meu pulso triangular como uma função parada. Nessa parte, pessoal, que às vezes faz sentido a gente escolher qual que é a melhor representação para a integral de convolução. Porque essa função, a gente viu, ela é bem mais chata de escrever. Esse trecho é 0, esse trecho é t, esse outro trecho é menos t mais 2 e depois ele é 0. Se eu refletir e deslocar esse cara, vai ter um monte de transformação de variável aí que eu tenho que fazer para a definição por partes dele, que vai ser uma chateação, vou acabar cometendo um erro aritmético ali sem querer. Enquanto esse cara é bem simples, né? Ele vale 0 ou ele vale 1. Eu só preciso cuidar dos limites. Esse cara é mais simples de eu escrever uma versão dele refletida e deslocada. Por isso que a gente explora os dois formatos da integral de convolução. Porque a gente sempre reflete e desloca o sinal que tem um esboço mais simples. De novo, aqui eu estou fazendo no MATLAB, né? Fazendo com computador e tudo mais. Só que, comumente, esses esboços aqui para calcular os limites e obter uma convolução na mão, são esboços feitos à mão, né? E aí a gente tem um cuidado aí para não complicar demais a nossa situação com um simples desenho. Sem contar que eu preciso deles para obter um integrando. Então aqui, pessoal, a hora que eu sobreponho uma sobre a outra, para calcular aqui o produto delas, é um caso bem semelhante ao que a gente viu antes. Tenho lá, se enquanto t for menor que 0, o pulso retangular é refletido e deslocado, quando multiplicado com o pulso triangular, dá 0. Porque, de novo, uma das duas funções é sempre 0 e o produto dá 0. A partir de t igual a 0, eu começo a ter uma parte ali onde as duas funções são simultaneamente diferentes de 0, e aí o resultado aqui embaixo do produto é diferente de 0. E eu vou ter que integrar isso daqui. Ou seja, estou integrando aqui um triângulo, né, com base t e altura t. É até simples de entender isso pela área do triângulo. Ou posso pensar como integral da função. Então, conforme a sobreposição aumenta, eu vou tendo uma amplitude cada vez maior do triângulo para fazer essa integração. Problema. A hora que eu chego, enquanto eu estou nessa parte aqui, pessoal, eu estou fazendo o resultado da integração de tal, melhor dizendo, de 0 até t. Então, eu tenho um resultado específico com uma única integração. A hora que eu fico aqui, nessa situação, agora eu já tenho uma definição em partes, porque eu tenho a integral de t-1 até 1 de tal.
Só que eu também tenho a integral de 1 até t de menos tal mais 2, que é a equação dessa reta caindo aqui. Ou seja, aqui eu já tenho uma área que é mais, não é difícil, mas ela tem um passo a mais para ser calculada aí, que eu preciso dividir esse cara em dois trapézios. Um trapézio à esquerda de 1 e um trapézio à direita de 1. Né? Ou seja, eu vou ter que fazer duas integrações distintas para resolver. E eu fico nessa situação até que o meu tempo fique igual ou maior do que 2. Porque daí, nesse caso agora, eu só tenho a integral de menos tal mais 2 para resolver. E essa integral vai ser de t menos 1 até t. Só que conforme t aumenta, esse limite superior se mostra ficar fixo em 2. Então vai ser a integral de t menos 1 até 2. E eu vou continuando. Reparem aqui, pessoal, que tem um artefato aqui de imagem. Eu não controlo diretamente a densidade dos pontos que ele calcula. Então, aqui ele ainda deveria ter esse finalzinho aqui em preto. Só que o MATLAB faz as coisas meio que automaticamente aqui e nem sempre ele acerta. Então, para quem ficar confuso, se fizer olhar isso passo a passo como eu estou fazendo, assim, não deveria ter um cantinho aqui? Sim, deveria, mas não é nada de errado com os cálculos, pessoal. É só o MATLAB que, de uma forma geral, ele interpretou essa figura aqui de baixo como uma figura muito simples, então ele está calculando ela em poucos pontos. E aí ele comete alguns erros de arredondamento aí da figura só. Então é só uma limitação da representação gráfica, não tem nada a ver com os cálculos que são realizados. E para quando o tempo é maior do que 3, reparem aqui que eu acabei de sair do limite do domínio aqui, ou t menos 1 maior do que 2, que é a mesma coisa, eu já volto a ser zero, porque pelo menos uma das duas funções é zero. Ou seja, assim como nos outros resultados, o cálculo da convolução é embaixo da área, em cima da área desse produto, e essa área depende de t. Então, eu vou ter diferentes casos para calcular isso daí. Sumarizando todo mundo, eu tenho aqui. Como a gente já viu, para t menor que zero, ele vai ser zero, né? Porque pelo menos uma das duas funções era zero, enquanto a outra não era. Para t entre 0 e 1, eu tenho integral de tal, de tal, né? Reparem que agora eu tenho esses gráficos aqui são em tal, então essa curva aqui é tal, primeira subida. Então, integral de tal de 0 até t, é o que eu indiquei aqui. Para quando t está entre 1 e 2, que é essa situação aqui, eu tenho a integral de t menos 1 até 1 de tal de tal. Ó, integral de t menos 1 até 1 de tal de tal. Mais a integral de 1 até t de menos tal mais 2. Então, integral de 1 até t de menos tal mais 2. Isso é para um t entre 2 e 1. Quando t está entre 2 e 3, que é essa situação aqui, eu tenho a integral de t menos 1 até 2 de menos tal mais 2. Então, a integral de t menos 1 até 2 de menos tal mais 2. E depois, quando t é maior ou igual a 3, eu volto a ser zero, né? Porque as duas funções, pelo menos uma delas é sempre zero, o produto vai dar zero. Resolvendo essas integrações aqui e simplificando, pessoal, o resultado da convolução fica dado aí em 5 casos distintos. E aí a gente percebe que, apesar de ser integrações polinomiais, bastante simples, a gente já começa a ter um trabalho algébrico maior. Então,
eu tenho um pulso, né, que é, na verdade, uma construção de splines quadráticas. Uma spline, pessoal, é uma função definida por partes, como essa aqui, onde cada termo vai ser um polinômio de até segunda ordem. Então, uma spline quadrática. É um tipo de função muito comum, né, quando a gente quer construir uma interpolação suave entre pontos fixos. Por exemplo, eu tenho uma certa amostragem e eu quero construir um sinal analógico que se encaixa ali. A gente pode fazer isso utilizando algumas splines entre os pontos. A spline quadrática, pessoal, apesar de simples, ela não é muito utilizada porque, embora ela garanta que a curva seja contínua, a gente não tem garantia de que a primeira derivada é sempre contínua. A primeira derivada, em algumas situações, não é contínua. Então, vocês vão encontrar mais comumente splines cúbicas, né? Ou seja, soluções desse tipo, mas onde a ordem do polinômio é o cubo, para interpolação de curvas. Reparem aqui uma coisa, pessoal. Essa curva aqui, essa spline quadrática aqui, ela tem duas regiões aqui no início, até 1, de 0 a 1, e no fim, de 2 a 3, onde ela tem uma concavidade para cima. E ela tem uma região aqui no meio, de 1 até 2, onde a concavidade é para baixo. Ou seja, tanto em 1 quanto em 2 eu tenho pontos de inflexão. Em 1,5 eu tenho ponto de máximo. E à esquerda de 0 e à direita de 3, né, eu tenho funções constantes e a segunda derivada é zero, ou seja, eu tenho assíntotas. Esse cara aqui, pessoal, não lembra bastante um pulso gaussiano? Pessoal, eu poderia fazer a convolução, pessoal, dessa curva aqui com mais um pulso retangular. Eu não fiz por questões de tempo só que eu tenho para apresentar isso para vocês. E aí o resultado seria uma spline dessa com mais um caso no meio e seria uma spline cúbica. Ele ficaria ainda mais próximo de uma gaussiana. Isso, pessoal, sugere para nós, na verdade, um resultado que é bastante central, que vocês viram lá na estatística. Vocês já tiveram estatística e vocês vão lembrar que lá na estatística se trabalhava com algo que era chamado uma distribuição normal, né? Distribuição normal ou distribuição gaussiana. Por que a distribuição normal ou gaussiana, né, tem até esse nome, né, de ser anormal, né? E por que ela aparece tanto? Pessoal, quando eu tenho múltiplas fontes para um evento de natureza aleatória, a combinação dessas fontes tende a ser uma gaussiana. Ou seja, quando eu tenho um ruído com uma infinidade de fontes aí para gerar uma interferência de erro para esse ruído, a combinação de todos esses fontes distintas que podem ter suas distribuições bastante particulares, mas conforme eu vou combinando todo mundo, eu vou convergir para uma gaussiana, porque essa combinação, na verdade, é uma convolução daquelas fontes de ruído. E conforme eu vou convoluindo sinais, repare, pessoal, aqui eu convoluí um pulso retangular 3 vezes. Convoluí a primeira vez para fazer um pulso triangular e convoluí uma segunda vez para já chegar nessa spline quadrática aqui, que já tem toda a cara de uma gaussiana. Se eu convoluir mais uma terceira vez, uma quarta vez, desculpem, eu chego numa spline cúbica ainda mais parecida com a gaussiana, ainda mais aberta aqui embaixo, no final. E com uma duração agora que vai ser de 0 até 4, né, que ela vai ganhar mais duração. Conforme eu vou fazendo isso num limite para infinito, essa curva, ela converge exatamente para uma gaussiana normalizada, aquela gaussiana que vocês aprenderam, aquela que os professores da matemática ainda insistem em trazer tabulada, né, para vocês trabalharem, né, mas é a área embaixo da gaussiana que dá 1. Isso, pessoal,
é verdadeiro até aqui. A área embaixo dessa spline também é 1, assim como a área embaixo do triângulo, lá de cima, opa, subi demais, deixa eu voltar um pouco. A área embaixo desse triângulo é 1, né? Ele tem base 2, altura 1. Base vezes altura dividido por 2 dá 1. A área embaixo do pulso retangular é 1. Base 1, altura 1. É só base vezes altura. A gente não tem uma fórmula geométrica para a área embaixo dessa combinação de parábolas aqui que a gente, né, que eu tenho falado para vocês que tem esse nome diferente, né? Tá aqui embaixo, né, uma spline quadrática. Né? Mas eu sei que a área dela é 1. E conforme eu vou convoluindo outras funções, não necessariamente o pulso retangular, mas qualquer outra função que eu for convoluindo aqui, eu vou ter só uma spline de ordem maior, né, com uma função aqui mais complicada, mas ele vai convergindo de fato para a gaussiana, ou seja, é aquele resultado do teorema central do limite, que é um resultado fundamental para probabilidade estatística, que é quando você combina várias fontes de sinal aí que está gerando como se fosse um ruído, quando você combina muitos efeitos, a tendência é que isso se torne uma gaussiana. E a gente observa isso aqui na integral de convolução também. Convoluir apenas 3 cópias de uma mesma função, que era um pulso retangular, nada parecido com uma gaussiana, e eu já tenho um resultado que está aqui bastante próximo, né, da gaussiana. Então, beleza, pessoal. Então, está aqui a convolução onde a gente percebe que havia um cuidado bem maior com os limites de integração. Tinha uma parte onde a integração era dividida em 2 partes, porque num limite eu tinha uma função tal, numa outra parte do limite eu tinha uma outra função. Então a gente percebe como os casos podem ir ficando complicados de resolver. E aqui as soluções. Obviamente que aqui tudo muito simples, porque foi feito com o suporte do toolbox simbólico. Reparem aqui, pessoal, que esse resultado aqui embaixo eu não fiz com essa álgebra aqui, com esses resultados algébricos que às vezes alguém pode achar que foi feito à mão, mas não foi. Eu tirei todos eles de dentro do computador. Mas reparem aqui, pessoal, que mais uma vez eu obtive a convolução diretamente a partir do toolbox simbólico. É a função x vezes o h refletido e deslocado, integrado em tal, nos limites de menos infinito a mais infinito. Ele conseguiu resolver para mim. Diferença agora que o meu x, eu precisei definir ele por partes. Eu tenho um valor para tal menor que zero, que é zero. Para tal maior que zero e menor que 1, ele vale tal, que era o meu pulso triangular. Para tal maior que 1 e menor que 2, ele vale menos tal mais 2. E para tal maior ou igual a 2, ele finalmente vale zero. Ou seja, aqui eu tenho sempre uma sequência. Eu tenho uma condição e o valor da função. Aí eu tenho uma outra condição e o valor da função nesse outro intervalo. Então, aquele resultado do pulso triangular, eu defini aqui utilizando a função piecewise do toolbox simbólico do MATLAB. Seguindo, pessoal, vamos para o exemplo 4. Aqui, pessoal, a gente já começa a cair mais no que de fato a gente vai trabalhar em grande parte do tempo, que são, por exemplo, aqui eu usei um sinal de entrada que é um degrau unitário, ele é um acionamento bastante comum para nós, toda vez que a gente liga um interruptor, a gente pode modelar isso como um acionamento em degrau, então é algo corriqueiro, tanto que a gente vai ter estudos específicos aí do que a gente chama de resposta ao degrau. A gente tem a resposta ao impulso, que a gente já está representando faz tempo, só que a gente também tem uma resposta muito similar, que vai ser a resposta ao degrau. E aqui, pessoal, uma resposta impulsiva, que é um decaimento exponencial subitamente aplicado. O que tem de importante nesse cara aqui?
eu já fiz referência a ele numa aula anterior. Qualquer sistema de primeira ordem, isso pode ser um circuito RC, um circuito RL ou vários outros sistemas que não necessariamente têm uma natureza elétrica, mas todos eles são representados por uma resposta impulsiva com essa cara. A única coisa que muda é o A. No caso aqui eu restringi A para valores positivos, para que o expoente de menos A ou de T seja um decaimento exponencial. Porque como já é o expoente de menos A, se A for um valor negativo, isso vai ser um crescimento exponencial. Qual que é o problema? Bem, se for um crescimento exponencial, essa resposta impulsiva, ela diverge, né? Ela não tem uma integral absoluta. Não é um sinal que a gente chama lá de L1, não é um sistema estável, não tem resposta em frequência, ou seja, não tem análise de Fourier. Na grande maioria dos casos, a gente vai se ater a sistemas que são estáveis, ou seja, eu garanto isso com esse valor de A, que foi algo que a gente já viu num exemplo em uma aula anterior. Então aqui, pessoal, de novo, como o meu H é argumentavelmente aí a função mais complicadinha de traçar, eu vou manter ele. Então ele vai ser o H de tal, que vai ser mantido aqui sem refletir e deslocar, vai ficar fixo. Para plotar a figura, pessoal, eu precisei substituir esse valor A, aqui ele está calculando simbólico, o A para ele é qualquer constante real positiva. Só que ele não sabe plotar isso, né, se eu pedir para ele plotar. Então aqui na hora de plotar, eu estou plotando uma versão do H, que é a substituição do A valendo 1. Então aqui é basicamente o expoente de menos t que eu estou plotando. Todos eles vão ter a mesma cara. Então a questão é só quão rápido o decaimento exponencial chega em zero. Mas para fins de plotagem eu precisei jogar fora aqui um pouco da generalidade. Mas todos eles têm a mesma cara, a mesma curva, só realmente aqui a passagem de tempo aqui que eu estou mostrando de menos 1 a 6 segundos, que seria diferente. E o degrau unitário multiplicado na frente, né, o de t, para mostrar que ele é zero à esquerda de zero. Daí o nome decaimento exponencial subitamente aplicado, porque ele é aplicado nesse instante que a gente chama, a origem, né, no tempo igual a zero. Antes disso, o exponencial é descartado. E aí eu tenho o sinal x, que vai ser o degrau unitário, que a gente já viu. Eu vou fazer uma versão dele, né, refletida, é o x de menos tal, e nós já vimos antes também o degrau deslocado. E aí a versão refletida e deslocada, opa, aqui tem um erro meu, só corrigindo já, aqui é x. X de t menos tal, obviamente vai depender do tempo t. Aqui, assim como das outras vezes, ele salvou a figura anterior aí, mas o degrau unitário refletido e deslocado, eu aqui variando o tempo t de deslocamento dele, ou seja, a gente percebe que o tempo t que eu estou usando é justamente onde ele cai de alto para baixo. E agora, pessoal, a integral de convolução, né, das duas funções, o h de tal, em azul, que é o decaimento exponencial, e x de t menos tal, em vermelho, que é o meu degrau refletido e deslocado. O que acontece? Olha lá, quando o tempo é menor que zero, né, o degrau vezes a exponencial dá zero, uma das duas funções é sempre zero, então o produto se mantém como zero. Para um tempo maior ou igual a zero, a gente começa a ter uma região onde a integral, onde o produto, desculpem, é diferente de zero, porque as duas funções são diferentes de zero. Então,
x vezes h aqui dá essa seçãozinha aqui de baixo, né? H de tal vezes x de t menos tal. E a integral desse cara aqui que é o resultado da nossa convolução. Então, conforme o tempo aumenta, a gente tem uma integral cada vez maior. Como é um degrau em cima, né, ele nunca termina, ele só vai integrando uma região cada vez maior, né, do decaimento exponencial. Olhando os limites, então, eu tenho integral de zero, que dá zero, para um tempo menor que zero, e para um tempo maior ou igual a zero, eu tenho integral de expoente de menos a tal, d tal, lembrando que essas curvas aqui estão todas em tal, mas a integral é de 0 a t, né? T é o valor 0 a t, é o valor aqui onde acaba o degrau em vermelho, é onde estou morrendo aqui a função embaixo. Depois disso ela vai ser zero. Bem, esse é um resultado simples de calcular, né? A integral da exponencial é a própria exponencial, né? Só que esse menos a vai passar dividindo. Então, entre os limites de 0 a t, o resultado está aqui embaixo. Então, ele é zero, à esquerda é de zero, e ele é 1 menos expoente de menos at sobre a para t maior ou igual a zero. E aqui é uma curva que vocês já viram muitas vezes. Essa curva aqui, zero, e o 1 menos expoente de menos at sobre a. Lembrando que aqui ele calculou a curva para um a igual a 1. Essa curva, pessoal, não é a curva, vocês já levantaram algumas vezes no laboratório, de carga do capacitor ou de carga de um indutor? É um sistema de primeira ordem. E a resposta ao degrau, que é quando você vai lá e liga a fonte e aciona o circuito, eu vou ter aqui a tensão sobre um capacitor, tem esse formato. E é o mesmo formato da curva de corrente sobre um indutor. Ou seja, eu tenho uma aproximação assintótica do valor de carga, que nesse caso vai ser 1. Aqui, aparentemente, parece que ele já convergiu para 1 no 6, mas vocês percebem pelo formato da equação que isso não é verdade. Esse exponente só zera quando o tempo for infinito. O tempo infinito, esse expoente zera e a curva converge para a assíntota 1 sobre A. Mas isso só acontece no infinito. Embora a gente perceba aqui que, a partir de um tempo de 5 segundos aqui nesse caso, eu já praticamente fiz todo o percurso dessa transição de 0 até 1. Esse último, pessoal, ele é mais simples do que alguns outros que a gente abordou, né, porque ele só tinha 2 casos e era uma integração com uma função que vocês conhecem bem a integral dela, né, a integral da exponencial, só que, interessantemente, é um dos mais relevantes para a prática de sinais sistemas. Primeiro, porque a gente obteve a resposta ao degrau, que é algo que a gente muitas vezes vai querer observar. Segundo, porque é representação de um sistema que a gente chama de um sistema de primeira ordem. Vários circuitos elétricos são sistemas de primeira ordem. E depois, pessoal, porque com essa base aqui, a gente consegue construir várias outras situações que são bastante interessantes também de um outro ponto de vista prático. Então, pessoal, eu vou duplicar esse trecho do código aqui e agora a gente vai continuar o restante da aula, só que com alguns exercícios de fixação. Eu vou manter os exercícios aqui no script para ficar também para quem for assistir e verificar isso depois. Então, aqui eu copiei o resultado, só que aqui não vai ser o exemplo 4, aqui vai ser o exercício 1. Então, aqui nós vamos fazer
Agora o meu sinal de entrada vai ser um cosseno. Essa é uma função cossenoidal. E ele vai ser também subitamente aplicado. Então agora, pessoal, eu vou aplicar um cosseno com uma frequência angular qualquer beta aqui, em cima dessa resposta impulsiva de um sistema de primeira ordem. A única coisa que eu vou fazer, obviamente preciso corrigir aqui, decaimento exponencial com uma senoide. E aqui tanto A quanto beta são maiores do que zero, frequência angular positiva. De resto vai ficar tudo igual. O H de tal que eu obtive aqui, ele está calculando aí para mim agora a curva, igual tinha antes, só que o meu x de tal, primeiro deixa eu já colocar todo mundo que eu vou precisar aqui, que o A e o beta, ambos positivos, correto. E agora o meu x de menos tal, bem, ali já tem a função de Heaviside, só faltou multiplicar pelo cosseno de beta vezes t. Ou vezes t não, vezes menos tal. Porque foi refletido. No caso aqui não precisava do menos tal, porque o cosseno é par, mas só para não criar nenhuma confusão depois. Para plotar, eu vou precisar substituir isso daqui. Ele não vai saber plotar com um beta qualquer. Vou colocar um beta de 2 vezes π aqui na plotagem. Ele vai ter um período de 1 segundo, vai ser fácil de visualizar nos gráficos. Então, vamos fazer agora. Certo? Agora para a versão refletida e deslocada. Vou só pegar aqui a minha definição de x. Vou precisar desse trecho aqui dela. Agora, aqui pode apagar. E aqui eu tenho um t menos tal. Assim como eu tenho tanto o cosseno quanto o degrau t menos tal. Os limites vou manter tudo como está, o resto do código tudo certo. E aí, preciso ainda fazer a substituição aqui na hora de plotar. Substitui em x beta por 2π. Senão ele não sabe fazer. Que ele já vai demorar mais um pouco, porque ele tem uma recursão aí com alguns pontos para calcular, mas é legal que a gente vai poder acompanhar aqui embaixo. Mesmo quando é um trecho novo de código, ele ainda faz isso. Tá. Aqui eu já vi um erro de código que eu cometi, pessoal, mas eu vou deixar ele executar até o final, porque a experiência mostrou aí que se eu interrompo isso aqui, só serve para travar o MATLAB. Eu estava limitando aqui o limite
do eixo y entre 0 e 1. E aqui eu preciso que ele fique entre menos 1 e 1. Mas eu vou já apagar essa linha de código aqui. Depois eu mando ele executar de novo. Mas ó, reparem ali que o tempo vai avançando e ele vai gerando aí o pulso senoidal pra gente. Isso vai demorar muito. Vou me arriscar aqui e parar ele. Isso. Aparentemente não travou. Vamos de novo. Opa. Linha errada. Vai parar. Selecionei a parte errada do código para mandar rodar. Isso, agora sim. Olha lá o meu pulso, o meu cosseno, né, subitamente aplicado, né, refletido e deslocado. Né, conforme o tempo t avança, eu tenho que ele vai vindo mais à direita. E essa função aqui que vai se sobrepor em cima do decaimento exponencial. Aí é bastante interessante que a gente vai verificar uma situação que vocês já viram o nome, mas não deve ter sido chamado a atenção para vocês de como isso vai ser feito, que foi algo que vocês viram em circuitos elétricos, que é, não sei se vocês perceberam quando vocês trabalharam com circuitos alternados lá, usando fasores, principalmente no livro, sempre trazia o termo, né? Análise corrente alternada em regime permanente. Mas sempre tinha essa questão, né? Era um regime permanente. E falava assim que existia um transitório, mas que não era abordado aquele transitório, vocês estavam discutindo só a parte da resposta em regime. Aqui, com esse exemplo dessa convolução, vai ficar bem claro, né, o que é esse regime permanente. Então, percebam aqui que, vendo o MATLAB calcular, a gente vê como ele gera aqueles videozinhos aqui que eu fui mostrando para vocês com a variação do tempo t. É um pouquinho demorado. Aqui, mais uma vez, eu vou precisar... Eita. Precisar redefinir o x. Para que ele plote todo mundo. E aqui, subs o x, um beta, valendo 2π. Embaixo a mesma coisa. Executando esse cara aqui, agora eu vou ver as duas curvas se sobrepondo, uma sobre a outra, e o produto delas embaixo. Então, tem ali, pode parar que tem aqui essa porcaria desse limite que eu esqueci de novo. Vai ter em cima também. Não. Então, vamos de novo. Ali eu tenho o cosseno vindo vai começar a se sobrepor.
gente percebe ali que a multiplicação do decaimento exponencial com a cossenoide vai gerando uma curva senoidal na resposta, só que reparem que ela é, até certo ponto, amortecida. No caso aí, isso não fica aparente embaixo, porque a escala está sempre sendo reajustada. Acho que valeria a pena. Deixa eu parar aqui e torcer para eu não ter travado o MATLAB agora. Eu estou abusando dele. Agora, deixa eu só manter aqui os dois gráficos sempre com a mesma escala, entre mais ou menos 1, porque vai ajudar na visualização. Isso. Pronto. Vamos tentar de novo. Agora acho que vai ficar melhor a visualização do resultado. Porque antes estava difícil de ver a questão do decaimento exponencial, porque ele estava toda hora mexendo na escala do gráfico embaixo. Agora ele já começa desde o início, ambos os gráficos na escala correta, já fica melhor. E aqui, pessoal, conforme ele vai avançando aí, a gente percebe ó, que ele vai multiplicando a senoide pela exponente, e é o que acontece. A exponente ela vai modulando a senoide, né? A amplitude da senoide vai caindo, né, conforme ela avança sobre a cauda da exponencial. Lembrando que o resultado é sempre a integração da curva embaixo, da curva em preto, né, que é o produto de H de tal, x de t menos tal. Então aí já está indo aí para os últimos 2 segundos da simulação, que em tempo real dá para ver que é bem mais que isso. Essas simulações são demoradas, pessoal, porque elas estão sendo feitas com o toolbox simbólico do MATLAB. Se eu fosse gerar isso daqui como um vetor de sinais no tempo, ele faria muito mais rápido. Só que aí, pelo menos desse jeito aqui, dá para manter de forma mais convincente essa interpretação de que é um sinal analógico, não uma sequência de valores, né, com essa tratativa simbólica. Então, apesar do custo computacional mais elevado aqui, eu ainda prefiro em razão da interpretação. A gente começa a perceber ó, que lá no final ó, a gente já nem vê mais as oscilações da senoide. Ó. Ele já está quase que completamente sobreposto aí no domínio que eu estou fazendo os cálculos. E a gente percebe como funciona. Olha lá, terminou. A sobreposição das senoides em cima de um decaimento exponencial. Então, aqui no início, as amplitudes relativamente altas, e conforme eu vou caminhando para o final, vamos ver se a execução do... Isso, ficou até bastante razoável aqui a reprodução do vídeo. Não sei se no broadcast para vocês sai tão suave como está saindo para mim, mas aqui ficou com uma cara bem bacana.
Percebam também que tem um certo esforço computacional em gerar aí essas figuras, né, principalmente essas animações. É por isso que também nem deu para fazer tantas. Essa parte aqui, obviamente, vai precisar ser corrigida, né, com resultados, né, dessa convolução, mas vamos verificar nesse caso aqui se ele ainda consegue fazer. Então, o nosso x preciso redefini-lo aqui. Obviamente que agora o meu tempo volta a ser essa variável simbólica, não estou mais calculando deslocamentos específicos, então x, o h, o A e o beta já tinham sido definidos, vamos redefini-los aqui para conveniência. Aqui ficou um ponto e vírgula duplicado no final. Vamos ver se ele consegue gerar um gráfico para mim, ou se ele vai pelo menos pedir que eu substitua. Ah, ele vai pedir para eu substituir alfa e beta, lógico, senão ele não consegue traçar gráfico. Olha lá, deu erro no gráfico, pessoal, mas só para vocês verem, no workspace, está aqui a expressão de y. Ele não sabe como plotar isso, né? E até para eu gerar as equações da documentação, eu só uso o comando latex y, que ele já dá para mim todo o texto que eu preciso. Aí eu só copio e colo aqui para fazer essas figurinhas bonitinhas. Às vezes precisa de uma arrumadinha numa coisa ou outra, mas normalmente são detalhes bem pequenos. Mas aqui eu vou precisar substituir em x o valor de beta, né, que é, usei 2π em todos os gráficos. Em h, eu também vou precisar substituir o valor de a, que eu usei 1 em todos os gráficos. E agora consigo, além do cálculo, eu consigo a figura, ou pelo menos acho que dessa vez vai dar certo. Subs, pô, não estou mais escrevendo certo. Subs. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, mas a escala não ficou muito feliz. Eu acho que ia precisar aqui de um tempo maior para deixar isso claro. Deixa eu fazer isso para limite de tempo aqui de -1 até 10 segundos. Eu acho que vai ficar melhor. Sim, ó. Pessoal, reparem aqui que mais ou menos, ó, eu tenho aqui o tempo de -1 a 0 só para mostrar que ele partiu de um zero. E aí eu começo as senoides, ou seja, como se eu estivesse aplicando uma senoide em cima de um circuito RC. E obviamente que todas as tensões e correntes no circuito vão ser senoidais. Só que vocês reparam, pessoal, que eu comecei com uma variação aqui num certo patamar. Só que conforme o tempo avançou, principalmente aqui a partir dos 5 segundos, aqui de 5 segundos em diante eu tenho uma senoide periódica com um pico positivo aí um pouquinho acima de 0,15 e um pico negativo um pouquinho abaixo de -0,15, ou seja, a partir dos 5 aqui, o valor médio ele ficou aqui basicamente em 0. Só que antes disso, tinha uma certa transição. Repare aqui que o pico começou embaixo e ainda o pico positivo está baixo, o negativo está ainda mais baixo.
E aí houve um deslocamento desses picos, eles foram subindo um pouco, dá para perceber o contorno aqui embaixo e o contorno aqui em cima também. Aqui de 5 segundos em diante, eu só estou vendo a senoide. E é engraçado que eu estou vendo literalmente um seno. Ó. Ele tem um cruzamento por zero aqui no instante 5, um pico positivo, um pico negativo, um cruzamento por zero no próximo tempo 6. E a função era um cosseno. E eu estou observando aqui na saída um seno, ou seja, tive um deslocamento de fase aí de 90 graus. E a senoide de entrada tinha amplitude 1. E eu estou observando aqui que eu estou tendo uma amplitude de aproximadamente 0,15. Esse resultado que a gente observa aqui a partir de 5 é o que vocês já viram em circuitos elétricos com análise fasorial, que é um ganho, né, um ganho de 0,16, acredito eu pela escala aí, alguma coisa dessa ordem. Então, um ganho de 0,16 para essa frequência e uma fase de aproximadamente 90 graus, porque transformou o cosseno em um seno. Antes disso, pessoal, antes desses 5 segundos aqui, a gente tem alguma modificação do sinal. Um período aqui que a gente vai chamar de período transitório. Então, até 5 segundos logo depois do acionamento, eu estou num período transitório. Daqui para frente, eu tenho o que a gente chama de regime permanente. A parte transitória da resposta já acabou. Essa parte de análise do regime transitório, pessoal, a gente só consegue obter a partir da convolução. A análise em regime permanente, vocês já viram, a gente consegue fazer através das séries de Fourier. Porque a análise fasorial, pessoal, não é nada mais do que uma análise de uma série de Fourier. A senoide tem só uma frequência, então a série com só uma componente. Então, é uma aplicação bem especialista de séries de Fourier, aquela análise fasorial que vocês viram, e a análise em regime permanente. E aqui a gente observa que no começo eu tenho uma certa exponencial sendo sobreposta à senoide, que está trazendo uma curva aqui, assentando um pouquinho acima de onde começou. E essa exponencial é justamente, a questão da resposta natural do sistema, que é do decaimento exponencial, que faz parte da resposta impulsiva. Enquanto a senoide vem da entrada, que é a solução forçada. Ou seja, independente de eu fazer integral de convolução ou resolver a EDO, eu tenho a separação, né, das respostas nos termos distintos da mesma maneira. Aqui, se eu mudar um pouco os valores, acho que especialmente os valores de A, eu acho que fica um pouquinho mais. Vou mudar esse A aqui para 2, para ver se ele deixa um pouquinho mais em evidência essa característica do transitório. Ele vai ser mais rápido, mas ele provavelmente vai ficar mais acentuado também. Não, não ficou. Deixa eu ver com a frequência mais alta. E daí eu vou ter mais picos. Tá, então se um A maior não deu certo, pessoal, desculpa, eu estou cometendo um engano aqui, eu estou substituindo duas vezes. Aqui é só Y, que eu já substituí em cima. Por isso que não estava dando certo como eu queria.
né? Ele está mudando só a escala e não está mudando o assentamento. Se eu começar, eu fizer um seno, eu acho que ele fica mais óbvio. Eu já vou corrigir tudo de volta, pessoal, como estava. Eu só estou querendo deixar em evidência mais clara a questão do período transitório. Isso, ó. Aqui, usando um seno, ele ficou bem mais em evidência, porque a gente percebe aqui, ó, a partir de um tempo um pouquinho maior aqui agora, uns 6 ou 7 segundos, ó, eu volto a ter as senoides mais ou menos com o pico sempre no mesmo patamar e os vales no mesmo patamar, né, e a média aqui em torno do zero. Só que antes disso, a gente percebe claramente que eu tinha, né, um ponto médio da senoide estava sendo somado a um exponencial. Aí, quando essa exponencial morre, isso fica mais simples. Agora eu posso colocar isso aqui como 1, esse aqui como 2, do jeito que estava. Um seno eu seria um pouco mais feliz nessa representação do fenômeno transitório, pessoal, mas eu não vou mudar nada não, porque a gente fez os cálculos para um cosseno. Então vou manter aqui como um cosseno, mas era só para ilustrar para vocês. Obviamente, pessoal, que essa parte aqui eu vou tirar, porque ela não tem nada a ver com o que foi feito nesse exemplo aqui. Não vou deixar essas descrições matemáticas aí que são de outra expressão. Então tá aí, pessoal. O que eu vou deixar agora como exercício para vocês fazerem. De novo, é um exercício, pessoal, não vai ser cobrado, não faz parte da avaliação continuada, mas vai aparecer algo bem similar na outra avaliação continuada. E aí vocês podem usar esses trechos de código que eu estou deixando aqui como base para a solução de vocês. Então, eu vou propor aqui um exercício 2, que agora, pela hora, não vai dar tempo de fazer, onde vocês vão fazer a mesma coisa aqui, só que para um pulso retangular agora, em cima do... Opa! Do decaimento exponencial subitamente aplicado. Então, são sinais que a gente já usou, o decaimento exponencial nos dois últimos, na verdade no último exercício e no último exemplo, e o pulso retangular que foi usado aí, acho que nos 3 primeiros exemplos aí, como um sinal de entrada. Então, vocês vão obter as curvas para esse caso aqui. Vocês vão ver que basta, né, aproveitar aqui os trechos de código, vão fazendo um por um, que é mais simples, e obtendo as curvas aí e checando os resultados. Pode usar inclusive as expressões dos trechos de códigos pertinentes aí para cada uma das expressões. Vocês vão ver que essas simulações, pessoal, principalmente quando você reexecuta ela e vê ela rodando aqui passo a passo, como elas demoram um pouquinho para rodar, né, dá para ver bem o avanço dos passos e como funciona a ideia de convolução, vai ajudar muito no entendimento de como que a gente escreve e resolve essas integrais de convolução. Esse comportamento é interessante que a gente conheça na prática como ele funciona, porque, de novo, são desdobramentos só que numa dimensão reversa, né, quando a gente for fazer análise de Fourier. Ou seja, quanto melhor a gente entender a convolução no domínio do tempo, melhor vai ser o nosso entendimento depois da análise de Fourier. A convolução ela não é uma boa ferramenta para análise dos sistemas, pessoal. Vocês viram,
A gente trabalhou só com exemplos didáticos, com funções que têm uma característica analítica bastante simples, e vocês viram ali que qualquer forçadinha de barra, e você já tem uma convolução bem chata de trabalhar na mão, ou às vezes até difícil de codificar aí no próprio MATLAB. Então é algo trabalhoso. Só que eu não quero essa expertise de resolver integrais de convolução. Isso não tem grande valor prático no final do dia, porque a gente sempre faz o trabalho no domínio transformado, Fourier ou Laplace. O que eu quero é que vocês saibam visualizar o resultado de uma convolução e entender por que dura mais tempo, por que eu posso ter uma mudança de fase entre um seno e um cosseno, como apareceu ali. A questão da resposta ao degrau é interessante visualizar, porque a gente sempre observa que ela é integral da resposta ao impulso. Essa é uma propriedade fundamental que a gente viu lá atrás, no começo do curso. Então, essa parte da visualização que eu acho importante. Dúvidas, pessoal? Bem, pessoal, então vou encerrar a gravação da aula. Boa tarde a todos, bom descanso e até quinta-feira. Valeu, professor.